história da salvação é uma coisa muito simples. É só a gente começar dizendo o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? E aí vai. Essa é uma introdução assim só para a gente posicionar não só uma piada para começar, mas é um indício de que história da salvação é alguma coisa que trata da essência daquilo que a Bíblia apresenta. Esse é o aspecto principal que nós queremos destacar aqui hoje à tarde. Vocês receberam um esboço? Receberam ou não? Desculpe. Não receberam porque eu tenho aqui. Agora que eu lembrei. Me pediram para distribuir esse esboço aqui. Obrigado, Jonatas. Esse esboço tem assim os pontos principais daquilo que queremos apresentar. E você pode deixar aqui na frente, daí se chegar mais alguém pode pegar. Obrigado. E nesse esboço nós temos aí o esqueleto daquilo que nós vamos ver. Começando com uma pequena definição do que se entende por história da salvação. Então vocês têm aí um slide com isso. Né? Eu gostei dessa maneira simples em que o Rolf Martin, num livro que trata de abordagens para a exegese do Novo Testamento, que foi editado pelo Howard Marshall, escreveu um artigo sobre esse assunto e deu essa definição. As Escrituras são o registro das ações redentoras de Deus e de sua interpretação. Esse registro é dirigido a seu povo e planejado para evocar sua resposta em obediência, amor e serviço. Eu não sei quantos de vocês já leram, já ouviram sobre essa abordagem, história da salvação, ou histórico-salvífica. Tem uma expressão que se popularizou na Alemanha em relação a isso, e que mesmo quem não fala alemão acaba aprendendo quando está no seminário. Vocês saíram recentemente aí do seminário da faculdade, né, teológica. A expressão é Heilsgeschichte. Heil, salvação, né? Salve, o Heil Hitler tinha a ver com isso, né? Mas é a palavra para salvação. E Geschichte é história. Então a ideia é de focalizar o texto bíblico a partir de uma narrativa linear que começa, avança pelo Antigo Testamento, chega no seu clímax com a encarnação, por favor, e conclui nos escritos do Novo Testamento. Aqui tem um pequeno esboço. Pode passar ali para o irmão, obrigado. Então, é uma abordagem que se popularizou, principalmente na Europa, durante algum tempo. Se popularizou, talvez não seja a melhor expressão. Nunca foi exatamente alguma coisa consensual, mas que teve diversos adeptos bastante ilustres. Né? E a gente vai mencionar alguma coisa desses adeptos dessa linha de percepção do texto bíblico. Bruno, por favor, tem aqui um esboço. Agora, quem trabalha com essa abordagem geralmente não entende essa abordagem como sendo uma opção simplesmente. Né? E eu gosto muito dessa abordagem. No Seminário Servo de Cristo nós temos um mestrado, um lato sensu, que tem como a sua linha mestra, como o seu eixo exatamente esse foco do texto bíblico como história da salvação. Mas quem trata e quem é adepto dessa linha de foco do texto bíblico, geralmente não, por favor, não vê isso apenas como uma opção entre outras. Qual é a sua abordagem exegética? É a história da salvação. A minha é outra. A minha é uma outra perspectiva. Mas vê muito mais como alguma coisa que realmente estabelece um eixo inegável que está presente no texto bíblico e do qual nós não podemos escapar.
só podemos escapar com prejuízo para o nosso lado, né? Então, quando nós estamos lidando com isso hoje à tarde aqui, a minha intenção não é tanto apresentar, olha, tem aqui mais uma abordagem possível para você estudar o texto bíblico, né? Mas é simplesmente trazer uma perspectiva daquilo que pode ser bastante útil como uma... Tem aqui um esboço, a irmã ali atrás também. Por favor, pode passar ali? Obrigado. Mas como alguma coisa que pode ser realmente útil na sua percepção do texto bíblico, a partir de alguns referenciais daquilo que essa escola, né, vamos dizer assim, preconiza e apresenta. Essa definição, só para repetir quem acabou de chegar aí, né, que está aí no quadro, ela vê o texto bíblico como desdobramento, como a apresentação, como registro dos atos, das ações redentoras de Deus, salvíficas de Deus ao longo da história que é apresentada na Bíblia. Não sei se vocês já perceberam isso, mas nós temos um costume muito ruim no meio evangélico de pegar alguma coisa que é extremamente criativa, rica, como é o texto bíblico, em drama, em história, e fazemos disso alguma coisa, muitas vezes sem gosto, abstrata. Aqui estão as teses que eu quero apresentar sobre o que Paulo diz nesse texto ou o que Davi diz nesse salmo. E aí a gente apresenta alguma coisa que muito mais parece um caso de direito, alguma coisa assim, sem muito tempero, né? E achamos que estamos fazendo o nosso serviço da maneira adequada. Eu não sei quanto da Bíblia é história, mas eu diria que grande parte, a maior parte do texto bíblico é histórico. Tem essa característica. Isso já nos deve alertar para a importância de uma abordagem que leve a sério o texto bíblico como história da salvação. Uma outra coisa que eu quero dizer inicialmente aqui é que essa abordagem que eu vou apresentar aqui não significa que é a única abordagem da história da salvação que é apresentada e que existe. Existem variações, eu até vou mostrar um pouquinho dessas variações com alguns dos articuladores modernos, mas existe aí, sim, um núcleo da coisa que é basicamente o que nós encontramos no próprio texto bíblico. E disso nós não podemos fugir. Eu coloquei algumas observações, além dessa definição aí do Rolf Martin, da Escritura como registro das ações redentoras de Deus. Esse registro dirigido para o seu povo evoca uma resposta de obediência, de amor e de serviço, né? Mas também eu gostaria de mostrar para vocês, deixa eu ver se dá certo aqui, isso. Eu achei interessante que hoje de manhã o Dr. Gonzales, só para não dizer justo, aqui fica muito esquisito dizer justo para quem é justo, né? Então, Gonzales. Como ele também mexeu com esse ponto aqui, a história da salvação e seus principais articuladores. Ele mencionou isso, a história da história, né? Como é que nós interpretamos e como nós lemos a história. Essa abordagem de enxergar o texto bíblico como o desdobramento dos atos salvíficos de Deus tem como seu precursor, provavelmente tem muitos outros que a gente poderia citar na igreja primitiva. É interessante que o Dr. Gonzales falou hoje sobre o segundo século, terceiro século. Irineu de Lyon está aí, né? 130 até 220 mais ou menos, nós não temos certeza absoluta sobre a data de nascimento dele, lá na Gália, né? Naquilo que hoje é região ali entre França e Alemanha, ele escreveu algumas coisas contra a principal heresia da época, que era o gnosticismo. Então, seu texto mais conhecido é Contra Heresias, né? E
justamente dentro desse contexto de mistificação do texto bíblico, de desvincular o texto bíblico com a história, é que nós encontramos alguém articulando de uma forma um pouco mais sistematizada uma abordagem que seria semelhante a essa que nós conhecemos hoje como história da salvação. Eu coloquei aí que ele é precursor. Precursor porque, obviamente, ele nem imaginava algumas das coisas que se diz hoje em dia dentro dessa abordagem. Na literatura que nós temos de Irineu de Lyon, nós encontramos uma metáfora que ele usa para falar sobre a história bíblica e de como Deus trata o ser humano nessa história. A metáfora que ele usa é a metáfora da maturidade, da criança, né? Daquele que é criado como criança, como inocente, ou ingênuo, melhor dizendo, e que vai amadurecer com o passar do tempo. Ele chama a humanidade de criança, né? Adão e Eva, a história lá do Éden, Gênesis, ela é a humanidade que é criada dentro de uma concepção em que ainda é como uma criança imatura, que não se desenvolveu e que vai, ao longo das épocas e ao longo dos acontecimentos e das crises, alcançando maturidade. É essa a percepção que ele tem sobre o assunto do ponto de vista bíblico. Eu tenho algumas citações que eu peguei dele aqui, que eu não coloquei aí na folha por razões óbvias, é só um esboço, né? Mas ele diz aqui, por exemplo, tudo aquilo que acontece desde a criação e a queda, né, do pecado, foi planejado por Deus a fim de fazer com de ajudar a humanidade a vencer os desafios e a crescer. O mundo foi designado, foi desenhado por Deus para ser um lugar difícil, onde os seres humanos são forçados a fazer decisões morais e somente a partir disso é que podem alcançar a maturidade. E ele diz que o ponto alto da história da salvação é Jesus Cristo. Então, ele tem uma concepção de uma leitura do texto bíblico em que existe um começo, um meio e um fim. Um dos grandes problemas... Oi? Eu não tenho a fonte aqui. Eu só peguei assim algumas coisas. Não poderia dizer agora por irmão, mas aí é só procurar, talvez aí, e a gente pode ver isso depois. Mas o que eu queria dizer ainda, quanto ao Irineu, eu só queria passar rapidamente assim por ele, porque a gente não vai ficar tanto nele, é mais o precursor da ideia, por isso eu acabei não pegando todas as informações bibliográficas. Mas aquilo que chama atenção aí é que ele é um dos primeiros a perceber a necessidade de você olhar para o texto bíblico como alguma coisa que tem uma certa coerência, uma linearidade, que começa e vai até um determinado lugar, né? Uma das dificuldades que as pessoas têm quando começam a ler a Bíblia e não são orientadas sobre o que é uma leitura bíblica, né, em termos cursivos, é exatamente isso. Puxa, mas a história começou de um jeito e depois eu perdi o fio da meada, né, porque parece que tem uma descontinuidade da coisa. Entram aí uns livros aí no meio que eu não sei do que se trata. O que é esse negócio aqui de Eclesiastes? O que isso está fazendo aqui no meio? Cantares, então, eu não sei o que fazer com isso, né? Era principalmente o que diziam os monges na Idade Média. E aí você fica meio perdido. O Irineu de Lyon tentou olhar para o texto bíblico como um todo a partir de uma perspectiva em que Deus lida com o ser humano, lida com a humanidade, com a finalidade de estabelecer aquilo que seria, dentro do nosso ponto de vista, a salvação, a redenção, como o aspecto norteador de todo o drama e de toda a história que ela apresenta. Bom, só para início de conversa. Depois disso, a gente dá um salto aí bastante grande para a época mais próxima da gente, século XX.
não há nenhum grande personagem, vamos dizer assim, a não ser aqui e ali um ou outro teólogo que deu algum tipo de sinalização de que levava talvez a sério uma ou outra coisa nesse sentido no texto bíblico. A maior parte dos teólogos da Idade Média foram sistematizadores do texto bíblico em termos de estabelecer doutrinas. Tomás de Aquino, por exemplo, no auge da Idade Média, Suma Teológica. O cara tem a coragem de chamar de Suma Teológica uma coleção dos 12 volumes, uma coisa assim. Né? Um resumo teológico. Né? E aí você tem os reformadores fazendo alguma coisa que a gente poderia, até certo ponto, identificar com isso, mas muito mais também articulando uma sistematização das doutrinas, e talvez até por uma necessidade na época em relação a isso. Então você não tem grandes personagens assim que se destacaram por estabelecer uma leitura do texto bíblico dessa maneira. Isso vem muito mais aí no século XX com o famoso Gerhard von Rad, que era um teólogo alemão, lecionou em diversas universidades na Alemanha, mas se destacou principalmente em Heidelberg, e ali ele se aposentou e veio a falecer em 1971. Ele era um erudito do Antigo Testamento, e ele, depois de uma época até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, quando havia um ceticismo muito grande quanto à possibilidade de se trabalhar com uma teologia do Antigo Testamento, ele trouxe ares novos para essa disciplina, escrevendo um texto que até hoje é referência. Saiu agora, talvez há 2 anos, a segunda edição da teologia do Antigo Testamento do von Rad em português. Tinha uma primeira edição, que acho que foi no início dos anos 70, que a Haste publicou, e ela foi retraduzida, foi retrabalhada, revisada, em 2 volumes, né? E está aí de novo. E o von Rad trouxe uma abordagem, principalmente para o Pentateuco, em que ele via a importância das tradições orais, das tradições históricas que eram passadas de pai para filho. Quando a gente vê aquelas listas de genealogia em Gênesis, em Números, em diversos outros lugares do Antigo Testamento, a gente tem uma ideia um pouco melhor do que significa passar de pai para filho, né? Porque ali realmente isso era levado muito a sério. A questão da geração, daquilo que vem depois, né? Um elemento que se perdeu hoje em dia no mapa aí da humanidade e até no contexto da igreja. Então, ele redescobre essa importância da tradição oral, numa época em que se falava muito sobre isso no Novo Testamento, com a famosa história, história da forma, né? Formsgeschichte, a crítica da forma em português. E ele começou a trabalhar alguma coisa mais sério, levando em consideração aquilo que os outros estavam fazendo no Novo Testamento, também no Antigo, e trouxe uma contribuição muito interessante, principalmente com o Pentateuco, levando a sério o aspecto das tradições que formaram o núcleo daquilo que a gente conhece como o Antigo Testamento, né? A história de Israel, a história que é passada adiante de geração em geração. Então ele tem sido, desde a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele lança a sua teologia do Antigo Testamento, um dos grandes articuladores de uma abordagem histórico-salvífica no Antigo Testamento, né? Olhando para além do texto, aquilo que o texto informa sobre o contexto existencial. Puxa, esse pessoal está preocupado em narrar os grandes feitos de Javé, em estabelecer a conexão e a identidade desse povo com o seu Deus de uma forma que passa adiante, né, de uma forma que fica registrado, inicialmente de uma maneira oral e depois de uma forma escrita. Então ele levou bastante a sério isso. Chegando
pouquinho mais adiante, nós encontramos Oscar Cullmann. E aqui nós encontramos aquele que talvez seja o teólogo mais conhecido da chamada Escola da História da Salvação. Oscar Cullmann. O nome soa alemão, mas ele era francês. Bom, eu sou Stephen Kirchner e sou brasileiro. Isso já diz alguma coisa também, né? Ele trabalhou na região, interessantemente, na região em que o Irineu era bispo, Lyon, naquela área lá, na Alsácia-Lorena. E ele morreu faz 10 anos, em 1999. Ele fala no seu livro, tem mais do que um livro em que ele menciona isso, mas em português o que nós temos é Cristo e o Tempo. Ele fala sobre Cristo como o centro, o kairos. Vocês conhecem essa expressão do grego? O kairos de Deus, o centro básico daquilo que é a história bíblica, daquilo que a Bíblia apresenta como a sua história da salvação. Então, a partir desse centro, você olha para frente e você olha para trás. Essa é, vamos dizer assim, a novidade da abordagem aqui dele. Você entende o plano de Deus, o plano divino de salvação, a partir do registro do Novo Testamento, de maneira especial, é claro, como alguma coisa que coloca um foco para trás e também para frente. A impressão que nós muitas vezes temos quando falamos sobre o Novo Testamento e a encarnação, e hoje em dia está crescendo no meio evangélico brasileiro, principalmente, uma espécie de analfabetismo funcional em relação ao conhecimento bíblico, particularmente do Antigo Testamento. Quando as pessoas pegam o Novo Testamento, leem os Evangelhos, leem Paulo, muitas vezes elas não fazem a menor conexão e não tem nem como, nem são instrumentalizadas a fazer a conexão com o Antigo Testamento. É como se Cristo tivesse pulado de paraquedas, né? E viesse para o nosso meio assim, sem qualquer conexão com nada que veio antes. Então, o Cullmann é muito enfático em destacar que história da salvação tem que ser vista a partir de um centro, o centro que é Cristo. E a partir desse centro você olha para trás e você vê um desenvolvimento que vai afunilando da pluralidade para o único, que é Cristo. Eu já vou explicar o que ele quer dizer com isso. E a partir de Cristo, desse centro, você agora olha para frente, e a história da igreja, e a nossa história, e a história futura, como algo que parte desse que é o único, Cristo, de novo, abrindo o leque para a pluralidade, para um final, um desfecho que tem em vista muito mais do que simplesmente um determinado povo, mas a humanidade e o cosmos. Eu vou tentar representar para vocês aqui graficamente o que ele quer dizer. Esse gráfico aqui não foi ele que fez, não, viu? Então, a culpa não é dele, é minha. Mas o copyright é meu também. Se você olha a partir de Cristo, centro, está em vermelho ali. O que vem para frente está muito claro. Igreja, edificarei minha igreja. Né? O impacto da igreja sobre a humanidade. E vai culminar a nossa expectativa escatológica. Se mencionou tanto ontem à noite como hoje de manhã sobre isso. Né? Vai culminar naquilo que a Bíblia chama de nova criação. Novos céus e nova terra. A gente acha que isso só tem em Apocalipse. Tem Apocalipse, mas também tem em Isaías 65, também tem em Romanos 8, também tem em 2 Pedro 3,
né? Pedro diz lá em 2 Pedro, nós aguardamos da parte de Deus novos céus e nova terra, onde reinará a justiça. Então, nós temos uma perspectiva que é bem fácil olhar para frente a partir de Cristo. Mas, da mesma forma, olhar para trás não é difícil se você perceber bem a coisa. O que você tem olhando para trás? Você vê o inverso, o espelho disso. Você tem Israel, né, que era o povo de Deus ali. Cristo nasceu como judeu, nasceu dentro de um contexto judaico, dentro das expectativas messiânicas judaicas, expectativas do reino, dentro do contexto judaico. Você olha mais para trás, no livro de Gênesis, você vê a criação do gênero humano, e dentre o gênero humano, Deus chama um homem para fazer dele um povo, e com esse movimento resgatar a humanidade, e você vai lá desembocar na criação. Então você tem uma simetria extremamente interessante e instigante. Eu acho, para mim, uma das coisas mais fascinantes olhar para isso aqui. E aí você olha para a Bíblia e você diz, puxa, mas olha só, é isso aqui. Você olha lá em Gênesis 1 e você vê a criação. Você olha em Apocalipse 21 e você vê a nova criação. Você vê a queda do homem lá no capítulo 3 de Gênesis. Você olha para o Novo Testamento, você tem a redenção, né? Você vê a humanidade sendo criada por Deus, ali no começo, Adam em hebraico, humanidade, não é só o nome próprio, Adão é Adam, em hebraico, humanidade, né? Que veio da Adamá, do chão, da terra. E agora você vê no Novo Testamento aquilo que Paulo chama de o novo homem em Cristo. Nova humanidade. Assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criação. Doutrina da criação de volta lá. Novo homem em Cristo. Você vê Israel e você tem 12 tribos. Você vê a igreja e você tem 12 apóstolos. Por que Jesus escolheu 12 apóstolos, não 11? Não 13? 13 talvez alguém que fosse supersticioso poderia explicar porque ele não escolheu, né? Mas por que 12? Que santa coincidência, como diria o Robin, né? É claro que é deliberado e é para fazer uma associação com Israel. Então você tem igreja, Israel, mesmo que são entidades diferentes, compartilham uma identidade comum, povo de Deus. A velha aliança e a nova aliança, né? O Kuhlman fala também, né, se você tiver o livro Cristo e o Tempo, que está esgotado, e a Ragnus vai publicar, de novo, isso aqui tinha sido publicado pela editora Custom. Na página 158, 159, você vai encontrar mais ou menos a ideia do que ele fala aqui dos dois momentos, o momento da pluralidade indo para unidade, e da unidade para a pluralidade, em que ele também coloca o remanescente fiel de Israel. Ele fala de Israel como nação, como povo de Deus, que falha no Antigo Testamento, mas ele também diz que tem um remanescente fiel, dos quais os profetas mencionam, né? Falam diversas vezes. E você tem no Novo Testamento aquilo que corresponde a isso, no espelho da coisa, né? Com os apóstolos. Cristo diz, edificarei minha igreja, mas o que Cristo deixou quando morreu aqui no mundo? Deixou um bando de apóstolos, um pequeno grupo de pessoas, inclusive bastante assustadas, né, com as possibilidades de terem o mesmo fim do que o seu mestre. Mas era o remanescente, aquilo que corresponderia ao remanescente no Antigo Testamento. Então você vê diversas correspondências interessantes e você vê que existe um foco a partir do qual se organiza toda a história bíblica. Se nós contamos os anos em função de Cristo, por que nós não olhamos para o texto bíblico a partir de Cristo e o evento Cristo? Então, essa é a proposta do Kuhlman em relação a essa ideia da
história da salvação. Ele foi o principal articulador, organizador dessa abordagem. Teve um outro, principalmente dentro do contexto europeu, que trabalhou alguma coisa parecida com ele. Você pode pensar na Alemanha como um Adolf Schlatter, por exemplo. Né? No século XIX teve um teólogo chamado Hoffmann, que trabalharam alguma coisa parecida com ele, mas não sistematizaram, não apresentaram resultados da sua pesquisa de uma forma mais convincente, que pudesse fazer adeptos. O Cullmann trabalhou assim. Pois não. Deixa eu só passar aqui para ele o esboço aqui. Pois não, doutor Rum. Cronos é a palavra grega para tempo em termos quantitativos, em termos mais amplos, macro. Né? Enquanto que kairos, no grego, é a ideia de evento, um evento apoteótico, climático, alguma coisa memorável, alguma coisa oportuna, né? Alguma coisa que tem um sentido específico, enquanto que cronos é a palavra mais geral, cronologia, né? E essas coisas todas. Então, quando ele... Desculpe, por favor, perguntem, façam suas perguntas, né? A gente vai jogando aí a terminologia e às vezes não explica tudo o que deveria quanto a isso. Alguma outra pergunta técnica que alguém... Pois não. Sim, 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 sim. Sim. Uhum. Sim. Aham. Uhum. Sim, sim, sim. Com o Kuhlmann ou com o von Rad? Uhum. Sim. Certo. Eu diria que talvez... não sei o quanto você leu do Kuhlmann, em termos da... Tem alguma coisa além do Cristo e o Tempo em português, tem Cristologia do Novo Testamento, que é excelente, muito boa abordagem. Mas ele tem uma abordagem, vamos dizer assim, que não é tanto sistematizada, é mais exegética, o Kuhlmann. Né? Tanto é que ele quase que não admite a ideia de uma teologia sistemática. Ele trabalhou junto com Karl Barth na Basileia, na Suíça, e os dois eram amigos que viviam discutindo, né? Uma discussão amigável, mas nunca se acertavam exatamente. Exatamente por causa disso. O Barth tendia para a abstração quase que absoluta, né? E, claro, levava em conta os aspectos históricos, mas ele estava muito mais na ideia da teologia, como, apesar de que ele foi um grande incentivador da exegese também. Os dois filhos de Barth, um exegeta do Novo Testamento e outro do Antigo, Marcos Barth, Novo Testamento, e eu esqueci o nome do outro filho dele no Antigo. Mas o Kuhlmann, então, tinha talvez um foco um pouco detalhista demais em algumas coisas. Talvez isso explique o que você quis dizer com pericupista, né? Eu não estou aqui para dizer, olha, nós temos que comprar o pacote do Kuhlmann ou o pacote do von Rad. Eu só quero dizer que existe uma abordagem que leva mais a sério aquilo que o texto bíblico apresenta como
história e que deveria talvez histórias portáteis da fé, né? Então, aquilo que você tem numa doutrina, por exemplo, da encarnação, e aí você trabalha as duas naturezas de Cristo, o mistério e tudo mais da combinação dessas duas naturezas. Tem até nomes técnicos que foram desenvolvidos nas controvérsias cristológicas ao longo da história, né? E aí você olha para isso e o que você tem no fundo? No fundo você tem uma história da encarnação que está nos evangelhos. E que você sintetiza, vamos dizer assim, a partir desse referencial doutrinário. Eu acho interessante exatamente esse tipo de percepção, e é isso que também me empolga como teólogo bíblico, né? Quando eu falo teólogo bíblico, eu estou querendo dizer com isso alguém que mexe bastante com o texto bíblico em termos de exegese, né? Não estou dizendo que eu sou mais bíblico do que o outro, não é isso, né? Então, não é tanto que, puxa, o von Rad tinha razão, ou o Kuhlmann tinha razão, não é isso. É mais de mostrar que existe uma certa proposta, ou diversas propostas, quem sabe, que deveriam ser levadas um pouco mais a sério hoje em dia, né? Não as propostas em si das teses, como o von Rad, né? Em relação ao Antigo Testamento, apesar de que tem muita coisa interessante lá naquilo que ele diz e que é verdadeiro, né? A teologia do Antigo Testamento depois de von Rad, ela realmente é diferente do que vinha sendo antes. E ele abriu um campo novo, né? Mesmo que ele não trouxe uma resposta unificada. Mas ninguém hoje em dia também tem, né? Alguma coisa que poderia dizer, olha, esse aqui é o tema básico, único do Antigo Testamento. Por essa razão que eu creio que nós poderíamos olhar para uma sugestão, pelo menos de maneira mais ampla, como essa, e procurar entender os diversos temas, propostas, estrutura do Antigo e Novo Testamento a partir de alguma coisa que leve em conta a história da salvação nesses dois movimentos, como ele diz aí. Mas não é, como eu falei, não é o único exemplo que nós temos aí. Eu queria correr um pouquinho aí, depois a gente pode até abrir para uma discussão ou perguntas, até 4h30, né? Então temos um tempinho aqui ainda, mas eu queria só passar para vocês algumas outras coisas. Os desdobramentos que vieram depois do Kuhlmann, alguns deles até juntamente na mesma época, principais talvez estão aí. Tem alguns escritores, teólogos como Goppelt, Leonhard Goppelt, alemão, que morreu em 1973, que tentou trabalhar também a partir desse referencial da chamada história da salvação. Ele escreveu uma teologia que saiu em português. Nós temos essa teologia do Goppelt em português, Teologia do Novo Testamento, Leonardo Goppelt. Acho que foi a Ragnus mesmo que publicou agora de novo, né? A Academia Cristã, pode ser. Eu não saberia dizer agora aqui. Não foi a Ragnus, não. Eu sei que a primeira publicação veio da Sinodal e EPG, isso já faz algum tempo. Mas o Goppelt escreveu esses 2 volumes, e na realidade o segundo volume ele morreu antes de concluí-lo. Sinfonia Inacabada, né? Schubert. E aí nós temos a história do Goppelt, que vai pelo mesmo caminho. De uma certa forma, reagindo ao Bultmann. O Bultmann que, na primeira metade, melhor dizendo, meados do século XX, e a partir daí, trouxe uma influência bastante grande na teologia europeia, principalmente, apresentando um Cristo sem conexão quase com a história, né? No início do século XX, teve um outro alemão chamado... É tudo alemão, esse pessoal é tudo muito, né, problemático. Kirchner,
Kuhlmann não era alemão, mas Bultmann, Schweitzer. Albert Schweitzer foi ganhador de prêmio Nobel da Paz, inclusive, né? Era um médico, um dos principais intérpretes de Bach na sua época. Fez um hospital para leprosos lá na África, na Gâmbia. Ele escreveu um livro no começo do século que mais ou menos acabou com a pesquisa sobre o Jesus histórico que estava na moda no século XIX, entre os liberais. E com isso, logo depois disso, surgiram Barth, o próprio Bultmann, e reagiram ao liberalismo. Só que o Barth foi para um caminho e o Bultmann acabou indo para o outro. Mas ambos tiveram em comum uma reação em que a ideia da vinculação de Jesus com a história... Pois é. De vez em quando eu dou uma esquecida aqui. Por causa da reação deles ao liberalismo, começaram a apresentar um Cristo muito mais abstrato, sem vinculação com a história judaica, né? E isso foi um problema muito sério, principalmente com Bultmann. Bultmann chegou a dizer que se um dia fosse provado que Jesus jamais tivesse existido como pessoa histórica, que isso não faria mal nenhum ao cristianismo. Você pode imaginar isso? Porque o que interessa para o cristianismo é a mensagem de Cristo, o querigma. É isso que interessa. Eu acho que ele trouxe algumas contribuições razoáveis, interessantes, mas essa aí foi problemática, sem dúvida nenhuma. Inclusive, tinha sérias restrições à ideia da ressurreição. Quer dizer, complicado. O Goppelt escreveu reagindo muito a Bultmann. Então, principalmente nas partes dos evangelhos que tem a ver com ressurreição, história da paixão, na parte em que Paulo apresenta nas suas cartas a doutrina, né, da igreja e tudo mais que tem a ver com a ressurreição, o Goppelt sempre está aparentemente interagindo com o Bultmann e trazendo o ponto de vista histórico, procurando trazer. Eu acho, particularmente, que a leitura do Goppelt é um pouco chata e complicada. Não tem teólogo que não é meio chato mesmo, né? Mas por causa disso, provavelmente. Né? Mas ele deu a sua contribuição, tentou fazer alguma coisa nessa área. O próximo exemplo é um exemplo muito mais conhecido por nós aqui no Brasil, que é o George Ladd. E aí sim eu sei que é a Ragnus que publicou a teologia do Novo Testamento, antigamente publicada pela Juerp, né? E agora tem uma versão revisada por um dos alunos do Ladd, que é o Ragnar, lá de Fuller, né? E interessante que o George Ladd faz uma abordagem na sua teologia do Novo Testamento que leva muito em conta a ideia da história da salvação, de uma maneira talvez um pouco diferente daquela que o Kuhlmann faz. O Kuhlmann, inclusive, nunca escreveu uma teologia do Novo Testamento, inclusive aquilo que você estava comentando antes, né? Ele era muito mais pontual nas suas observações, e o Ladd teve, eu creio, grande sucesso em fazer aquilo que o Kuhlmann não conseguiu fazer, de apresentar alguma coisa mais trabalhada e desenvolvida nesse sentido. E é um texto que nós temos aí em português e que até hoje é muito importante e de muito valor, né? Ele já parte de uma abordagem que tem em vista o contexto norte-americano, é claro, americano, um dos fundadores do seminário de Fuller, na Califórnia, e ele faz uma crítica ao dispensacionalismo, que era, na época, aí, na segunda parte do século XX, bastante influente dentro do contexto fundamentalista americano. Ele enfatiza o tema do reino nos evangelhos e ele se apresenta como alguém que adere a uma escatologia moderadamente futurista. Ele deu muita ênfase para a ideia do já e o ainda não, o que está presente também lá com o Kuhlmann e com outros que seguiram as ideias básicas aí da história da salvação.
é um teólogo batista. Tá? Então, batistas, regozijai-vos. Tem aí, não sei quantos batistas nós temos aqui no nosso meio. O próximo teólogo que é atual, esse ainda não morreu, esses outros dois já morreram, né? Ainda não morreu, é uma coisa muito grave, ainda bem que ele não está aqui por perto para ouvir isso, né? Ele é um pouquinho mais velho que eu só, então eu espero que falte muito tempo ainda para isso acontecer. O Tom Wright, ele é mais conhecido como Tom Wright, porque Thomas é o segundo nome dele, é um teólogo britânico. Ele é bispo da igreja anglicana. É bispo em Durham, no norte da Inglaterra. Ele foi professor em Oxford, foi professor no Canadá, na Universidade McNeil, e depois de algum tempo no Canadá ele voltou para a Inglaterra e foi teólogo ali na abadia de Westminster, no centro de Londres, e de lá ele foi para Durham, no norte da Inglaterra. Ele tem sido um dos teólogos, a especialidade dele é Novo Testamento. Um dos teólogos do Novo Testamento mais requisitados no mundo inteiro hoje em dia. Inclusive agora, recentemente, saiu pela Ultimato um livro dele, que é simplesmente cristão, se eu não me engano, é esse o título, né? E eu sei que tem alguns outros livros já mais ou menos aí engatilhados para sair. Ele é um autor que eu admiro bastante, tive a oportunidade de conhecê-lo e conviver com ele em pelo menos uma ou duas ocasiões na Inglaterra, conferências teológicas. E ele não pega a ideia do Kuhlman e simplesmente transporta para a sua teologia. Ele já tem algumas outras coisas que ele faz um pouco diferentes. Ele fala, por exemplo, de uma metáfora. A gente começou com o Irineu falando da metáfora da criança que cresce para a maturidade. Ele pega a metáfora de uma peça de teatro com 5 atos para ler o texto bíblico. Então, o primeiro ato é a criação, o segundo ato é a queda, o terceiro ato é Israel, o quarto ato é Jesus e o quinto ato é a igreja. E dentro desses atos aí você vê o desdobramento de alguns temas mais ou menos comuns que transparecem em cada um deles. Por exemplo, ele fala muito sobre reino de Deus como sendo alguma coisa desenvolvida tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A gente quase não trabalha muito com essa noção de reino de Deus no Antigo Testamento. Mas tem que fazer isso. Se nós lemos alguns dos Salmos, o Salmo 93 em diante, quase todos os Salmos ali começam dizendo, reina o Senhor. Você lê o livro de Daniel, tem alguma coisa sobre isso, em contraste com o reino da Babilônia. Nos livros dos profetas, você tem uma perspectiva escatológica que é trazida na percepção de que existirá uma intervenção definitiva de Deus trazendo o reino, o seu domínio sobre o mundo. E muitas vezes a gente vai para o Novo Testamento e esquece disso, né? O Malkut Adonai, o reino de Deus que vem antes do Basileia, do Theu, lá do Novo Testamento. Ele trabalha bastante e enfatiza muito a questão de que nós precisamos enfatizar aspectos contextuais históricos que o judaísmo do primeiro século tem e que colorem, que dão para nós uma percepção um pouco mais concreta de que contexto, em que contexto Paulo trabalhou, em que contexto Jesus falou e fez a sua obra, né? Então, ele é um dos que estão bastante ativos nessa pesquisa histórica. Ele mesmo se identifica como alguém que trabalha na terceira busca do Jesus histórico. Tem a primeira busca lá dos liberais do século XIX, encerrada na época de Schweitzer. Tem a segunda busca dos discípulos do Bultmann, e agora tem a terceira busca que tem o lado
sombrio da coisa e tem um lado brilhante. O lado sombrio é o Jesus Seminar, vocês já ouviram falar, já leram talvez alguma coisa, com o Jean-Dominique Crossan, né, o Crossan, e alguns outros. E tem aí o próprio Wright, que escreve sobre o Jesus histórico, mas numa abordagem positiva, não numa abordagem suspeita, uma abordagem de afirmação. E a mesma coisa ele faz também em relação a Paulo. Há pouco estava falando aí, depois do almoço com o Bruno, sobre a questão da nova perspectiva. O Wright é um dos que tem mexido com esse tema, né? Algumas pessoas, quando não é o nosso assunto, mas só um pequeno parênteses aqui, quando se fala de nova perspectiva de Paulo, algumas pessoas já pensam, puxa, heresia, né? Bom, pode ser que alguns que fazem alguma coisa nesse sentido até trazem alguma contribuição negativa, mas não é o caso do Wright. Eu já li pelo menos uns 2 livros dele em que ele trata sobre a nova perspectiva do ponto de vista dele, que é tentar resgatar o contexto no qual o judaísmo se articulava e no qual Paulo trouxe o evangelho e principalmente a doutrina da justificação pela fé, né? Então, quanto a isso, a gente não pode falar muito aqui, mas eu não queria deixar de dizer que tem uma abordagem bastante razoável em relação a isso. Bom, como o nosso tempo está correndo, tem aí algumas outras coisas que eu quero mencionar de maneira um pouco mais rápida e deixar um tempinho para questões, observações que os irmãos tenham aqui. Quais seriam as principais influências da perspectiva da história da salvação na teologia bíblica? E quando eu falo teologia bíblica, já é outro problema, né? Porque não estou falando aqui exatamente do movimento da teologia bíblica, que foi um movimento também que surgiu aí no final do século XIX, início do século XX. Estou falando de teologia bíblica num aspecto mais amplo, mais geral, de mexer com o texto bíblico, com a exegese bíblica, tentar ver a partir dos referenciais e dos conceitos bíblicos a teologia, né? Coisa semelhante àquilo que já tem sido falado aí no Congresso até aqui. Eu acho que tem 2 grandes contribuições que eu dividi aí no 3.1 e 3.2, pelo menos na minha perspectiva, quanto aquilo que é a abordagem histórico-salvífica. Primeiro, na exegese do texto bíblico. Existe muitas vezes uma espécie de ruptura entre teologia sistemática e teologia bíblica. Eu até já cheguei a desistir em algum momento aí da teologia sistemática, mas é claro, isso é apenas uma maneira de falar, de expressar a coisa. A gente não pode desistir de articular e de tentar organizar aquilo que é a fé cristã. Os credos fizeram isso, né, as confissões, e tem o seu valor. Mas quando a gente pega algumas teologias sistemáticas, até algumas bem clássicas aí, eu particularmente fico muito perturbado de ver que existe uma espécie de descompasso, muitas vezes, em relação à apresentação que o texto bíblico faz do ensino de Jesus, do ensino de Paulo, ou dos profetas do Antigo Testamento. Um descompasso. Porque você está falando de coisa diferente. Então você pega, às vezes, alguns desses compêndios e você tem uma abordagem que utiliza referenciais filosóficos para organizar um material bíblico. Bom, se fosse isso, Deus poderia nos ter dado o texto bíblico já dessa forma, né? Para que todo esse trabalho? Né? Talvez alguém pudesse até pensar, não, Deus é muito criativo, Ele deu para a gente a matéria-prima, Ele diz, faz aí a coisa, está aqui. A Bíblia está aí com o material, agora monte, sistematize isso aí e faça a teologia. Eu não acho que tenha sido essa a intenção de Deus com o texto bíblico. Eu acho que a abordagem bíblica
é uma abordagem eclética. Temos textos em que você encontra, inclusive, teses. Você tem um livro com máximas, como é o livro de Provérbios, né? Máximas de sabedoria para a vida. Você tem textos poéticos, os Salmos. Muitos outros textos também têm poesia. Você tem textos proféticos, em que tem exortação, em que tem advertência, em que tem encorajamento. E você tem textos históricos, essencialmente históricos, de uma história contada. Alguns deles, inclusive, causam algumas dores de cabeça muito grandes para os teólogos sistemáticos. Você pega um livro de Esther, escreva em 100 páginas a teologia exposta no livro de Esther. Aí você descobre que nem a palavra Deus aparece em Esther. Nada em relação explicitamente à teologia, como você imagina fazer teologia, aparece em Esther, a não ser os bastidores. Aquilo que está por trás do palco ali, o cenário. Né? Então, o texto bíblico é muito mais eclético do que simplesmente a sistematização que se faz dele muitas vezes. Eu acho que muitas vezes, quando se faz a sistematização do texto, se perde um pouquinho daquilo que o texto talvez queira nos informar. Então, eu diria que na exegese do texto bíblico, a influência da abordagem histórico-salvífica nos impulsiona para deixar muito mais com que a indução trabalhe em nós o que o texto oferece, o que o texto sugere, do que vice-versa. O grande problema é de nós pegarmos o texto e usarmos o nosso controle remoto para estabelecer qual é a direção em que ele vai, estabelecer quais são os pensamentos que estão por trás do autor naquilo que ele diz. Então, o texto como tendo a primazia da definição da doutrina. Né? E aí a gente vê que talvez muitas daquelas coisas que nós articulamos como doutrina hoje em dia carecem de subsídios escriturísticos para que possam de fato valer. Né? Tem muita teologia, muita doutrina que precisa ser redefinida, retrabalhada. E até a noção popular que às vezes se tem de doutrina por aí é complicada. Eu participei uma vez com o professor Saião, inclusive, de uma espécie de reunião com pessoas não cristãs, visando a evangelização, num condomínio onde ele morava. Eu estava visitando, ele me levou lá e inclusive pediu que eu desse a palavra naquela noite. Uma pessoa não crente, não cristã, abriu a sua casa, tinha um grupo de 40 pessoas ali, e como todo bom hospedeiro, ofereceu depois da reunião alguns comes e bebes. Só que o bebes dele, né, era um pouquinho mais etílico do que aquilo que muitos cristãos iriam esperar. Né? E alguns desses evangélicos um pouco mais encardidos estavam ali e depois se escandalizaram e falaram para o pastor Saião: temos que ensinar doutrina para essas pessoas, porque olha só, o cara está oferecendo vinho aqui para nós. Né? É daquele tipo de gente que gostaria que Jesus deveria ser evangelicamente correto, ou seja, deveria transformar vinho em água e não vice-versa, como ele fez lá em Caná. Inclusive alguns erram quando leem cana, né? E aí dá problema maior ainda. Mas a indução, o texto bíblico como primazia na definição da doutrina. Outra coisa importante na área da exegese, em estabelecer o diálogo maior entre texto e doutrina, né? Que a exegese deveria desembocar em coisas concretas e em conceitos ensináveis e que pudessem trazer alguma modificação, transformação. Contexto. Né? O contexto começa a ter um pouco mais de espaço de influência quando nós prestamos mais atenção naquilo que o texto nos apresenta linearmente. Puxa vida, faz diferença nós sabermos, por exemplo,
Hoje à noite eu vou até falar um pouquinho aqui, uma pequena reflexão, sobre um texto que fala dos fariseus, né? Mas já vou adiantando alguma coisa para vocês. Nós temos um preconceito muito grande contra os fariseus, né? Quando a gente lê o texto de Jesus na parábola do fariseu e do publicano, nós torcemos pelo publicano. Não é isso? Puxa, que bom que o publicano ganhou no final, porque afinal de contas, o fariseu presta mesmo, né? Dentro da concepção histórica da época, a parábola que Jesus contou foi absolutamente chocante. Porque o fariseu era tido como modelo de espiritualidade, de piedade, como a pessoa, o tipo de pessoa que estava mais próxima de Deus. E é o publicano, o traidor da pátria, o que cobra impostos para os estrangeiros, que é justificado e desce para sua casa com o perdão de Deus. Olha só como faz diferença nós termos um pouquinho mais presente o contexto no qual Jesus falou as coisas. Quando diz lá em Mateus 18, né, que você deve procurar o irmão que pecou contra você, conversar com ele sozinho, se ele não ouvir, leva mais dois, né? Não ouviu, leva à igreja, e se não ouvir, o que faz? Considera-o como? Gentil fariseu, né? Publicano. E nós achamos que o fariseu é a pior espécie que havia. Não, ele era tido, pelo menos na época, como exemplo de piedade. E aí, quando a gente lê no livro de Atos e vê que muitos fariseus seguiram a fé, Gamaliel, fariseu, é alguém que intercede positivamente, favoravelmente ao cristianismo, dizendo, vamos deixar a coisa correr, porque se é de Deus vai vingar, se não é de Deus vai morrer. E aí chega em Atos 23:6 e Paulo diz no Sinédrio, ele já, depois de das 3 viagens missionárias, ele diz, eu sou fariseu. Hoje à noite eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aí a gente cai do cavalo, né? Que negócio. Paulo caiu do cavalo, nós também, né? Como é que pode ser um negócio desse? Ele dizer que é fariseu depois de tantos anos de cristão. Então, quando nós prestamos mais atenção nos aspectos históricos, porque o próprio conceito da ideia de uma abordagem histórico-salvífica nos força a isso, nós nos livramos de torcer e distorcer muita coisa que a Bíblia nos apresenta. Para a exegese é um ganho, né? Mas também como um conceito organizador da teologia bíblica. E aqui eu estou pensando mais especificamente na teologia bíblica do que na teologia em geral. Você, lembrando daquele esquema que nós vimos antes, proposto pelo Kuhlman e modificado por mim um pouquinho ali, nós temos uma ideia de organização daquilo que aparece na Bíblia, não uma coisa absolutamente estabelecida de uma forma explícita, mas de alguma coisa que tem começo, meio e fim, né? Que nos dá um mínimo, a teologia do mínimo sobre a qual nós podemos construir alguma coisa. Um dos grandes destaques da chamada pós-modernidade, que ninguém sabe o que é muito bem ainda, né? É exatamente essa ideia da desconstrução, a hermenêutica da desconstrução. Vocês já ouviram, já leram sobre isso provavelmente. Infelizmente, esse aspecto da desconstrução tem que estar presente no nosso meio, porque nós muitas vezes construímos doutrinas e ideias e conceitos evangélicos em cima do nada, né? E que daqui a pouco cai porque não tem sustentação. A partir de uma abordagem como essa, nós temos algumas coisas que são referenciais para um mínimo. Quando a gente olha para o Novo Testamento e uma abordagem de Paulo nas suas cartas, como Romanos e Gálatas, Romanos 4, Gálatas 3, por exemplo, em que ele pega Abraão, Gênesis 15, 6, como ele faz em Romanos 4. Abraão creu em Deus, isso lhe foi
acreditado como justiça. Romanos 4 é basicamente uma exposição de Gênesis 15:6. Mas por que ele faz isso ali? Porque ele quer dizer que, antes mesmo da chegada do Messias, a justificação era efetivada da mesma forma, pela fé. E isso está lá no primeiro livro da Bíblia, nas primeiras páginas da Bíblia. No livro chamado Bereshit, no Gênesis. Né? Nesse mesmo texto, Paulo diz que Abraão é o pai daqueles que têm fé, sejam eles judeus ou gentios, porque ele foi justificado antes de ser circuncidado. Romanos 4. Então você tem aí o quê? Conexões históricas para estabelecer doutrina. Paulo, olhando a partir de Cristo, aquilo que Kuhlmann sugere, né? Olhando para trás, a partir do centro, e vendo o nexo disso. Então, a teologia de um mínimo que estabelece a estrutura sobre a qual as outras coisas podem ser organizadas. E, finalmente, aí, como conceito organizador de teologia bíblica, um diálogo com a teologia histórica. Porque nós vemos na teologia histórica a possibilidade de fazer paralelos. Nosso preletor está fazendo isso, né? De estabelecer precedentes que nos fazem compreender melhor certas coisas, né? Que são experimentadas à medida que a gente avança na história da própria teologia. Muito bem. Eu queria agora entrar mais especificamente na questão de avaliação e implicações. É claro que isso que nós estamos vendo aqui é muito pouco, é muito pequeno para fazer uma avaliação consciente e que tenha um nível de informação adequado. Mas eu queria sugerir algumas coisas que são importantes para nós pensarmos, pelo menos do meu ponto de vista, num futuro para a história da salvação, como abordagem em relação ao texto bíblico. Né? É gozado falar isso. No futuro tem a história da salvação e tem o futuro da história da salvação. Como é que pode ser um negócio desse? Principalmente se nós olharmos para um momento em que nós estamos vivendo, que é esse momento de transição entre modernidade e pós-modernidade, essa transição que é indefinida, disforme ainda, né? De uma mentalidade racionalista, em que tudo era possível organizar, estabelecer muito claramente. O ser humano, decepcionado com essa tentativa de resposta para as suas questões básicas, procura outros referenciais. Eu acho que aquilo que está sendo apresentado hoje pelo Dr. Gonzalez, inclusive, nos alerta para perceber que o nosso mundo pós-moderno é um mundo muito parecido com aquele do segundo século, né? Do primeiro e segundo séculos, e que nisso nós talvez tenhamos muitas lições de fato para aprender em como articular o Evangelho num momento assim, dentro de um pluralismo religioso bastante expressivo e intenso, né? Ainda mais no Brasil. Então, tem algumas coisas muito importantes aí. Mas, por outro lado, tem essa noção de que nós vivemos agora na pós-história. Francis Fukuyama escreveu lá em 1992 um livro decretando o fim da história. Fim da história, fim da linha. Né? Depois da queda, do colapso, da ideologia marxista, do comunismo, Guerra Fria acabou, né? As ideologias ruíram. Se a gente olha aqui para o Brasil, né, até algum tempo atrás a gente estava ainda na ilusão de que havia na área política alguma coisa nova, né, que era, por exemplo, o PT ter um presidente aí, ganhar o poder e estabelecer uma ruptura com aquilo que vinha acontecendo.
e depois de 20 anos o PT dizendo que era diferente dos outros, em 2 anos nós percebemos que era igualzinho, desculpe, ou pior até, né? Por causa da decepção que veio junto. Então isso também, se o Fukuyama tivesse a possibilidade de fazer uma revisão, ele poderia colocar o caso da política brasileira também como uma ilustração disso. Mas como é que nós podemos articular num momento como esse, em que existe o Sayão colocou ontem à noite, né, essa ideia histórica que existe dentro do contexto brasileiro. O brasileiro quer olhar para o futuro, como se o futuro não fosse histórico, né? Mas não gosta tanto de olhar para trás. Será que existe futuro para isso dentro do nosso contexto? Essa é uma primeira pergunta. Eu vou colocar as 3 questões aqui, depois a gente pode voltar naquilo que mais interessa. No 4.2, a história da salvação como metanarrativa. Não sei até que ponto vocês estão familiarizados com o conceito de metanarrativa. Faça uma procura no Google, coloque lá metanarrativa e veja o que surge. Tem algumas definições, tem algumas coisas interessantes. É uma expressão muito usada hoje em dia para falar sobre conceitos estruturais, ideias que estruturam um certo grupo social. Eu acho que o grande impulso que foi dado nessa direção aí de falar de metanarrativas foi pelo Levi Strauss, que trabalhou, inclusive veio aqui no Brasil trabalhar com o contexto aí dos povos indígenas, e ele percebeu que em todas as etnias e povos existe por trás uma história impulsionadora da vida daquela comunidade, daquele povo. E nós temos aqui no nosso contexto brasileiro também uma meta-história, né? O que alguns hoje, como o próprio Tom Wright, articulam é que aquilo que nós chamamos, grosso modo, de história da salvação é uma meta-história bíblica. E que está aí, à nossa disposição. Nós, muitas vezes, nem estamos muito conscientes dela, mas ela está aí. Existe, por exemplo, no Antigo Testamento, até um certo incentivo para a perpetuação de uma meta-história. Você pega Deuteronômio 6, e ali tem uma instrução sobre como celebrar a Páscoa. Quando vocês estiverem na terra lá, estabelecidos na terra que Deus está levando vocês para conquistar, vocês celebrarão a Páscoa. E na primeira noite da Páscoa, o filho mais novo vai perguntar para o papai: o que é isso que nós estamos fazendo? Que refeição estranha é essa que nós estamos comendo? E o papai vai explicar: nós éramos escravos no Egito, mas Deus nos tirou de lá com mão forte. Aí conta a história das pragas, morte dos primogênitos, tal, vindo para a terra da promessa e assim por diante. Isso é um conceito de meta-história, meta-narrativo. Hoje, isso é uma coisa que está aí na onda. Se você procurar, como eu falei no Google, tem milhares e milhões de páginas sobre o assunto, porque é uma coisa que está voltando agora com bastante vigor dentro desse contexto de procurar identidade nessa fase de transição da chamada pós-modernidade. Nós temos um grande trunfo nas mãos com o texto bíblico, em termos de estabelecer alguma coisa que as pessoas estão buscando, né? Tem o envolvimento de Deus com a humanidade, e aí, de uma forma absolutamente concreta na pessoa de Jesus Cristo, a encarnação, e isso está aí à disposição para nós descobrirmos e trabalharmos dentro disso. 4.3, a história da salvação e a atualização, a aplicação do texto bíblico na realidade brasileira. Quantos desafios nós temos no contexto bíblico, no contexto brasileiro, para aquilo que o ensino do texto bíblico do Evangelho. Uma das coisas que me atrai bastante no nosso contexto é o fato de que o brasileiro tem, seja em que região for,
seja no sul, no nordeste, no norte, centro-oeste, sudeste do Brasil, tem uma predileção, tem um gosto especial por história, por histórias, por causos, né? Quem não gosta de se reunir, principalmente nessa época agora, ao redor de uma fogueira e ficar contando história, contar causos, né? Talvez alguns de vocês sejam urbanos demais para pensar nisso. Eu moro aqui em Atibaia, já estou mais acostumado com isso. Mas o brasileiro tem uma predisposição a isso. E isso é muito pouco aproveitado no meio evangélico, né? Eu tendo a pensar que uma abordagem sugerida, né, por um esquema como esse pode ser muito bem usado dentro de um contexto brasileiro, principalmente para trazer o aspecto da concretude do Evangelho. O Evangelho não é aquela coisa nebulosa, abstrata, mas ele se expressa na vida, né? Melhor do que qualquer coisa que a gente vá apresentar como teses e antíteses, quem sabe, de repente alguma síntese, só para não esquecer o nosso amigo Hegel, seria apresentar a história bíblica, né? E apresentar aquilo que é a história da salvação a partir dos referenciais que ela nos permite desfrutar e usar aí. Muito bem, essas são algumas das coisas que a gente poderia trabalhar aqui, nesse período que nos resta aqui, e conversar. Bom, nos resta 5 minutos para conversar um pouquinho, mas, por favor, eu já falei muito aqui, gostaria de ouvir algumas das reações de vocês. Como eu falei, isso é apenas um quadro amplo da coisa, não tem como propósito trazer todas as minúcias da abordagem. Pois não. Sei. Certo. Certo. Para tentar resumir o que você expressou aí, o seu dilema é procurar passar da maneira mais concreta possível para eles e mais explícita possível as principais doutrinas, né? Oi? De maneira, a questão pragmática mesmo, né?
no tempo escasso que tem para isso, né? E aí você ficou, quem sabe, um tanto quanto perturbado aqui, porque aquilo que a gente apresentou vai para uma outra direção que... Olha, eu diria o seguinte, nós não precisamos dispensar totalmente com teologia sistemática, não é isso, né? Eu até acho que não precisa dispensar com a teologia sistemática, mas a teologia sistemática precisa ser, vamos dizer assim, ou participar mais de um diálogo com a teologia bíblica. Não pode ser alguma coisa que simplesmente, olha, aqui está a doutrina da Trindade, então uma lista de versículos para a doutrina da Trindade, está aqui. Um que está lá em Romanos, outro está em Efésios, outro está no Apocalipse, outro está em Mateus 28. Né? E aí, para você mostrar que você está cobrindo a Bíblia toda, você coloca Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o que provavelmente não tem a ver exatamente com a Trindade. Né? Quer dizer, é contra essa abordagem, esse tipo de abordagem que eu falo e que eu me insurjo. Né? Você pode lecionar, pode falar sobre a Trindade, claro, deve falar, mas quando você falar sobre isso, sobre essa doutrina, e explicá-la, né, de maneira sistematizada, não deixe de olhar para o texto, por exemplo, de Efésios 1, que é um texto fabuloso sobre a Trindade, Efésios 1, 3 até 14, né? E olhar ali para como Paulo apresenta a Trindade muito mais como um aspecto funcional do que hierárquico daquilo que é a economia divina, e de ver como isso está ligado com a revelação, particularmente da redenção. O centro ali é Cristo, de fazer convergir nele, na plenitude dos tempos, todas as coisas, no céu e na terra. Efésios 1:10, e com isso você está muito mais próximo daquilo que é a essência da teologia bíblica. Então não é jogar fora a teologia, trocar uma pela outra, é rechear talvez, né, o conteúdo da teologia sistemática com alguma coisa que está um pouco mais dialogando com o texto bíblico. O contrário, desculpe. Você pode fazer, né, uma espécie de diálogo. Bom, você está perguntando se o contrário, a abordagem inversa dessa que eu acabei de falar, poderia ser mais tranquila e menos complicada para a pessoa e não correr o risco de fazer alguma coisa errada. Olha, na área da teologia tudo é um risco, viu? Não tem jeito. Eu tive um professor meu que dizia o seguinte: fazer teologia sistemática é a mesma coisa que procurar fazer um sanduíche de macarrão. Você tem os dois lados do sanduíche, as duas metades do pão. Você coloca o macarrão dentro, né, e você procura cuidar para que nenhum fiozinho do macarrão saia aqui. Tá tudo bem aqui? Tá. Olha para o outro lado, tem um fio saindo ali embaixo, do outro lado. Você coloca aquele para dentro, do outro lado já tem outro fio saindo. Claro que a abordagem dele era muito mais negativa em relação à teologia sistemática do que a minha. Mas o risco me parece muito mais para a teologia sistemática. O grande problema é que foi passado para nós a seguinte ideia. Quando nós temos um credo bem estabelecido, bem articulado, bonitinho, bem feito, isso nos dá uma certa segurança. A segurança, né, dogmática, de que nós temos a coisa sob controle. O grande problema é que o texto bíblico não funciona assim. O texto bíblico o tempo todo nos coloca contra a parede. Nós achamos que já descobrimos tudo sobre ele, aí vem mais aquele outro texto, mas puxa vida, o que eu faço com isso? Né? Eu pensei que Paulo estava muito claro aqui, mas daí eu vou lá para aquele outro texto e ele
né? Me deixou confuso. O risco da tensão, o risco da necessidade de administrar tensões. E olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu aprendi, pelo menos na minha vida como cristão, que ser cristão é o tempo todo administrar tensões, não tem jeito. Se você quer tranquilidade, ótimo, você está almejando o escatom. Mas o escatom ainda não chegou. Né? Já tem alguma coisa agora, mas o ainda não é ainda não. Então, nesse mundo aqui, a tensão vai existir sempre. Cabe a nós sabermos administrar isso, inclusive na área da teologia. Então, eu já tenho percebido isso. A resposta definitiva sobre alguma doutrina, sobre alguma trindade mesmo, né? Puxa vida, quem é que pode dar uma resposta definitiva sobre trindade para alguém? Eu não entendo a trindade. Você entende? Não tem jeito. Isso faz parte daquele... Lembra aqueles 3 círculos que o professor Sonho apresentou ontem à noite? Aquele círculo do mistério, né? Da ordem apofática, não catafática da teologia. E aí você tem que conviver com isso. Não tem como. Então esse é o grande problema da teologia sistemática, quando a percepção que nós temos é de que ela vai resolver todos os problemas e vai usar todas as respostas. Se você tem todas as respostas para todos os problemas da Bíblia e da teologia, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com você, porque não é bem assim que a coisa é. O próprio Paulo, depois de fazer uma grande exposição, como ele faz em Romanos, de 1 até 11, sobre a doutrina da salvação, o meu evangelho, como ele diz lá, no começo da carta e no final, ele diz, ó profundidade de riqueza e de conhecimentos. E ele se admira da grandeza de Deus e ele diz, quem é que pode sondar, quem é que pode perscrutar essas coisas? Ele só raspou a superfície. Né? E tem muita coisa que ele não alcançou. E é o São Paulo que diz isso, não sou eu, não. Então, eu acho que a gente pode fazer esse diálogo e deve fazer esse diálogo, mas não vai fechar todas as questões. Só uma coisinha que eu lembrei aqui que eu queria falar também para você. Desculpe, seu nome? André. Você falou do pessoal que está muito ocupado, preocupado com profissão, com carreira, com a vida. Eu acho que os cristãos lá do 1º século e do 2º século também estavam na mesma situação. Muitos deles eram escravos que trabalhavam provavelmente umas 16 horas por dia, né? Não tinha descanso praticamente, e viviam a vida cristã dentro desse contexto. A gente às vezes tem aquela ideia um tanto quanto romântica de que vida com Deus significa agora eu vou tirar 4 horas aqui para meditar. Você pode imaginar Paulo fazendo isso? Não. Então, eu acho que a gente tem que levar um pouco do realismo bíblico que também aparece aí. Né? Paulo, inclusive, era um obreiro de tempo parcial. Não era de tempo integral. Né? Ele fabricava tendas para se sustentar na maioria das cidades em que ele passava e fundava igrejas. Mas esse é um assunto paralelo. Gente, nós estamos terminando aqui. Alguns de vocês provavelmente têm outras coisas para fazer agora. Eu agradeço pela atenção de vocês e espero que possa ter sido útil de alguma forma para vocês aquilo que nós vimos aqui. Deus abençoe. Até mais tarde.